Boa tarde a todos. Eu queria que vocês confirmassem se todo mundo está me ouvindo, por favor. Bom, eu queria agradecer aqui primeiramente, 15 horas, né? Fui incumbido aí de dar uma aula de empreendedorismo para advogados, um convite aí do Daniel, da Aurum Softwares, que quem me indicou foi o Mário Ezequiel, também queria agradecer pela indicação e pela sorte aí do Daniel estar apoiando o nosso trabalho. E o objetivo de hoje, né, o tema que me propuseram aí é falar de empreendedorismo para advogados. Então, para quem não me conhece, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Fernando Finger Santiago, meus contatos vão estar no final da apresentação. Eu sou professor em Gestão e Planejamento Estratégico e temas de finanças, captação de clientes e empreendedorismo na OAB, na ESA, tanto de São Paulo quanto do Distrito Federal. Sou empreendedor no meio jurídico, então, na verdade, eu tenho duas empresas. Eu tenho o Web Jurídico, Conectando a Comunidade Jurídica, que é um blog, na verdade, que trata de temas de gestão. E também tem o For Legal Coworking, que é um espaço colaborativo para escritórios de advocacia e startups. Sou formado em bacharel em Direito pelo UniCeub, em Brasília, e sou pós-graduado especializado em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral. Tá? Então essas são as formações. Quem quiser depois no meu LinkedIn consegue ter mais informação. Bom, então o objetivo de hoje é falar com vocês dos temas de empreendedorismo e mostrar novas tendências de mercado que a gente tem visto dentro do mercado jurídico. Tudo bem? Se vocês puderem acompanhar os slides aí, então a ideia justamente da aula de hoje é falar para vocês, mostrar um pouco o que é o empreendedorismo. Depois a gente tratar como seria esse empreendedorismo dentro da advocacia, como a gente poderia utilizar essas técnicas de empreendedorismo dentro da advocacia. Depois a parte empreendedora, né, o empreendedorismo jurídico na prática. E aí a gente vai abrir os 10 últimos minutinhos aí, 15 minutinhos finais para vocês, para perguntas e respostas. Salvo engano, o Daniel colocou aqui no chat que se vocês botarem a hashtag na frente da pergunta, eu acredito que depois ele deve colocar aqui na seção de perguntas para mim. Ou então aqui pelo chat mesmo, vocês podem mandar e a gente vai respondendo ao longo do curso. Tudo ok? Podemos começar então, pessoal? Bacana, então. Então, o objetivo do empreendedor, né? Empreendedor é o termo utilizado para identificar o indivíduo que dá início a uma organização. E aqui no caso, quando a gente trata de organização, a gente pode estar falando tanto de escritório de advocacia quanto sociedade de advogado. Então, o objetivo, né, é começar a linkar o termo empreendedorismo à advocacia, ou seja, aqueles advogados que pretendem a vertente privada, montar os próprios escritórios, começar uma marca do zero, começar uma advocacia diferenciada, aquilo que está fora do mercado, né, quebra de paradigma, pensar fora da caixa. Então, a gente pode considerar que esse advogado é um advogado empreendedor. Então, o objetivo aqui do curso é até trazer o quê? Temas novos para justamente a gente pensar em assuntos diferentes dentro da advocacia. O que a gente está acostumado muito no mundo de hoje da advocacia? Primeiro, a questão dos dados, né? Estamos com 917 mil advogados. Estamos com 917 mil advogados no mercado de trabalho hoje atuantes. E aí o que acontece? Esses advogados que começam a montar os escritórios de advocacia, muitos deles estão, na verdade, só copiando, repetindo coisas que os advogados mais antigos estavam fazendo. E, na verdade, a gente vem trazendo técnicas para vocês, para o quê? Vocês adaptarem novas soluções que o mercado, novos de software, de aplicativos está trazendo, para vocês ir adaptando essas metodologias da advocacia. Se a gente avaliar o que tem sido feito nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, eu sei que lá, alguns de vocês vão falar depois para a gente que provavelmente eles têm mais liberdade para atuar em questões de marketing, em questões empreendedoras lá fora do que aqui, mas o que eu vou mostrar para vocês é que é ao contrário. Realmente o código de ética, se a gente souber utilizar ele de forma correta, a gente consegue fazer muitas das ações que estão sendo feitas lá fora. Bacana? Então, o que seria o empreendedorismo, né?
O empreendedor é aquele que quebra a ordem ordem corrente e inova criando o mercado ou uma nova oportunidade identificada. Então, o Joseph Champler aí fala sobre isso. Então, o objetivo aqui que eu quero trazer para vocês é justamente o quê? Vocês criarem coisas diferentes na advocacia. Por exemplo, sites diferenciados. A gente tem uma tendência no mercado jurídico de ver aqueles sites muito iguais, né? Todos falando da parte, quem somos, área de atuação, equipe ou as pessoas que trabalham aqui no escritório. E realmente a gente vem com uma tendência aí nas nossas consultorias de o quê? De mostrar novos sites que sejam mais voltados a uma comunicação do público final, tirando mais termos jurídicos, tirando aquela cara engessada do site e produzindo conteúdo informativo que é o que é autorizado pelo Código de Ética. Então a gente quer o quê? Devido a esse aumento de concorrência, esse milhares de advogados que a gente está tendo no mercado hoje, realmente se diferenciar, procurar soluções diferenciadas no mercado, né, identificar oportunidades, vai ser o que vai fazer vocês diferenciarem da concorrência ou se afastarem dessa concorrência absurda que está tendo no mercado hoje. Então, outro exemplo aqui de empreendedor, né, é aquele que cria um equilíbrio encontrado na posição clara e positiva em um ambiente de caos e turbulência, ou seja, identifica oportunidades na ordem presente. Por que eu trouxe essa frase aqui para vocês, no caso? Porque eu tenho visto muito nas nossas aulas na ESA e também com acompanhamento de mercado que a gente faz nas nossas consultorias, que as reclamações dos advogados têm sido muito parecidas. A gente está num momento que a oferta de advogados no mercado brasileiro aumentou absurdamente nos últimos 15 anos. Então, devido a esse aumento de oferta, né, a gente tem o quê? A gente, às vezes, tem uma banalização dos nossos serviços, ou até dos honorários cobrados. A gente começou a ver realmente escritórios se degladiarem aí pelos clientes. E outra, aquela estrutura antiga que era os famosos escritórios familiares, né, que eram geridos de qualquer forma, tem acabado também. Cada vez mais, por essa oferta maior de advogados no mercado, tem se exigido um profissionalismo na gestão desses escritórios, uma eficiência e uma eficácia maior na gestão. Então, tudo isso no empreendedorismo tem a ver aqui com o nosso negócio, com o tema da nossa aula de hoje. A gente tem que colocar vocês num patamar de competitividade que as outras empresas estão. Realmente o advogado ele ficou um pouco para trás nisso aí. E lógico, também a gente tem essa questão, pela nossa formação ser estritamente técnica, é normal que tenhamos dificuldades com isso. Com certeza tem alguns mercados, como São Paulo e Rio de Janeiro, que a gente consegue ver alguns escritórios diferenciados, mas no geral, o grande grosso da advocacia, muitos deles ainda continuam com essa gestão familiar e sem muita inovação dentro do mercado, sem muito empreendedorismo mesmo. Eu estou vendo alguns comentários aqui, então realmente, assim, às vezes eu estou olhando para baixo aqui porque eu estou acompanhando o chat, ele fica bem abaixo da tela, tá? E eu também vou acompanhando os slides aqui com vocês. Qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem colocar aí, chamar a atenção que a gente vai tentando sanar as dúvidas para vocês. Bacana? E aí, dentro das duas frases que eu trouxe para vocês, dos dois autores aí, né, dentro do que é o empreendedorismo, ambos são enfáticos em afirmar que o empreendedor é um exímio identificador de oportunidades, sendo um indivíduo curioso e atento a informações, pois sabe que as chances melhoram quando o seu conhecimento aumenta. O que eu quero mostrar para vocês com essa frase aqui, na verdade? Se a gente analisar algumas oportunidades de mercado, lógico que aqui no chat, rapidamente, eu não consigo saber como que está o público. Geralmente nas aulas presenciais a gente consegue fazer uma pesquisinha rápida e saber mais ou menos em qual situação está cada um de vocês. Mas eu vou tentar trazer exemplos que consigam abranger aí, independente do momento que vocês estejam na advocacia, ou seja, começando, advogados mais experientes ou não. Então aqui, por exemplo, lembre-se na época que vocês faziam graduação, vocês estavam na faculdade ainda. Quantas áreas novas do direito, quantas oportunidades vocês enxergaram depois que vocês formaram? Quantas áreas foram criadas depois que vocês às vezes nem estudaram na faculdade? Eu vou trazer aqui um exemplo, por exemplo, em 2010, né? Que saiu a parte do direito homoafetivo, por exemplo, que a Maria Berenice Dias tomou a frente desse mercado. Então, se você fosse analisar antes de 2010, era muito difícil você escutar esse assunto dentro da faculdade. E às vezes até que sai impossível. Algumas pessoas imaginavam que isso aí, de repente, nem ia sair. Mas, por outro lado, tinham pessoas que estavam totalmente atentas ao que é um novo mercado que estava surgindo.
No caso da Maria Berenice Dias, se especializou nesse tema, né? Foi também quem ajudou na luta aí por essa classe. E aí tem resultados absurdos, porque o escritório dela hoje, um casal, né, que está querendo ter uma união afetiva, seja ele do Acre, de Fortaleza, do Mato Grosso ou de Porto Alegre, está procurando o escritório dela. Então a gente começa a ver essas diferenciações de oportunidade. Então pessoas que estão, advogados que estão enxergando novas tendências de mercado já estão se adaptando. A questão do direito digital também. A gente está com 3, 4 advogados no mercado mais renomados, mas cada vez mais a gente tem visto mais advogados fazendo essa área. Então a gente tem que estar muito atento quais são as novas áreas que vão surgir aqui para frente. Eu já tenho escutado bastante em São Paulo, por exemplo, o pessoal falar de direito da moda. A questão de direito de entretenimento, direito da publicidade também tem aumentado bastante. A gente já começa a ver escritórios especializados. E o objetivo aqui é demonstrar que o quê? Né? Aquela advocacia generalista, ela começou a perder um pouco de espaço. Não existe um certo e errado. Se você for generalista ou especialista, não quer dizer que você vai dar mais certo que o outro. Mas no mercado altamente competitivo, você tem uma especialização. Se posicionar muito bem nessa especialização vai ser o que vai caracterizar a sua diferenciação perante aos concorrentes e perante aos outros milhares de advogados que estão no mercado e milhares de escritórios de advocacia. Temos que lembrar também do dado aqui que eu falei para vocês, de 917 mil advogados ativos, e estima-se uma média de 40 mil escritórios de advocacia. Agora, com a saída do Simples, né, que vai ajudar cada vez mais os advogados a empreender, a gente acredita que em mais um ano e meio aí, esse número deve dobrar. Então, de 40 mil, provavelmente para 80 mil escritórios. Então, realmente, a gente vai ter que acompanhar esses próximos 2 anos, aí, 2015 e 2016, para ver como que vai ser a reação do mercado em relação a isso. Bacana? Então, eu vou passando aqui para o próximo slide. Então, a revolução do empreendedorismo. O ensino da administração ele era voltado com este foco: formar profissionais para administrar grandes empresas e não para criar empresas. Por que eu trouxe essa frase aqui para vocês? Porque eu acredito que hoje a formação do advogado ele está muito mais, principalmente aqui em Brasília, no caso, para a formação de servidores públicos, ou então, nos outros estados em geral, eles estão sendo formados o quê? Para praticamente cobrir, né, lacunas de mercado que a gente tem. Então, os advogados estão cumprindo para ser empregados do escritório de advocacia, empregados do funcionalismo público, na forma de concurso, ou empregados de grandes empresas. É muito difícil a gente formar um advogado, ou formar um bacharel em direito para empreender, montar o próprio escritório. E, na verdade, a gente começa a ver que essa criação de escritórios tem se dado por quê? Porque está faltando emprego no mercado. Então, cabe a gente ser mais criativo e estar inovando e trazendo novos escritórios, trazendo a diferenciação. Isso é muito bom para o mercado. Mas, provavelmente, quem fizer o trabalho diferenciado agora é que vai se destacar e vamos ver se vai ter sustentabilidade, ou seja, se vai se manter no mercado nos próximos 5, 10, 15 anos. Então, o objetivo aqui é mudar a visão a respeito de determinado assunto, redirecionar ações e reparar conceitos e repensar conceitos, levando o quê? Algum tempo até que gerem resultados práticos. Então, a gente está nesse momento da advocacia hoje em dia. Né? Aquela advocacia que era feita 10, 15, 20 anos atrás, ela não é a mesma advocacia que a gente tem que fazer hoje em dia. Cada vez mais o mercado altamente competitivo está exigindo de nós, advogados, o quê? Empreender, arranjar novas soluções para o cliente, ser mais rápido no atendimento. Por exemplo, aqui a gente está com 79 pessoas online. Vocês estão se propondo, por exemplo, assistir um curso online aqui, que era uma ferramenta que possivelmente a gente não teria essa facilidade em 5, 7 anos atrás. Foi uma coisa que começou nesse período aí. E o que está impedindo hoje, por exemplo, um peticionamento eletrônico? Se você é uma referência, você tem uma alta especialidade de um cliente te achar via Skype, você fazer uma reunião com ele, você protocolar lá o processo via eletrônico, o processo eletrônico, e depois você ir só para a audiência ou cobrar só a parte da diligência lá do deslocamento para você aparecer. Então, na verdade, as quebras elas vão começar a ser muito mais constantes. As tecnologias vão aproximar muito mais dos advogados. Em 2010, por exemplo, o Web Jurídico, o meu site, ele começou a incentivar muito a questão de vídeos, a produção de vídeo por advogados. Inclusive, eu vou falar disso aqui mais na frente na aula. Só que o que acontece? Apesar da gente estar incentivando, eu comecei a ver agora, em 2013, 2014, um aumento de advogados se posicionando no YouTube, por exemplo. Até 2012, era muito raro você ter um escritório de advocacia, um advogado se posicionando com publicidade informativa no YouTube.
e ainda bem que isso está começando a aumentar. A gente tem até o caso aí do Direito em 60 Segundos, que é um canal que tinha um trabalho muito interessante e cada vez mais ele está aumentando a audiência dele. Então depois, para quem quiser conferir aí, pode dar uma olhada aí no canal Direito em 60 Segundos, é bem bacana. E aí a gente vai entrando na revolução do empreendedorismo. O objetivo aqui é trazer diversas características que o quê? Que eu quero que vocês, advogados, tenham, e provavelmente vocês vão se identificar com algumas e outras vocês vão ter que trabalhar. Mas a ideia é mostrar quais são as principais características dos empreendedores. E aí a gente vai ter depois aí um bate-papo de perguntas e respostas para a gente debater esse assunto. Eu vi aqui que a Suzane falou, se ele puder comentar sobre startup, seria ótimo. Na verdade, o que acontece? A questão da startup são novas empresas que têm surgido, né? A gente tem essa fama aí das startups, que são essas empresas de base tecnológica, praticamente, e rapidamente negócios que tinham uma gestão totalmente enxuta, ou seja, um time muito enxuto. Então, 10, 15, 20 pessoas conseguiam fazer negócios incríveis, conseguiam ter uma carteira de cliente muito grande e conseguiam atingir uma capilaridade de países muito grande. Um negócio até escalável e replicável. A gente tem trago aqui na nossa consultoria alguns conceitos de startup, por exemplo, Canvas, Business Model Generation, a gente tem adaptado algumas modelagens de negócio para o escritório de advocacia, alguns aplicativos também como Conta Azul, Zero Paper, Controlar-me, Apontador, para fazer algum tipo de gestão do escritório de advocacia. Então o tema é muito novo, mas o que acontece? Ainda é uma maré de muita incerteza. Se vocês for ver as últimas pesquisas de startup, 79% delas não têm passado de 3 anos. É uma tendência que veio muito forte aqui para o Brasil, por causa do todo o sucesso que ela estava fazendo lá nos Estados Unidos, mas o mercado ainda está se adaptando a ela. Eu acredito que a gente, aqui como advogado, a questão é a gente estar utilizando essas novas técnicas de gestão, essas formas mais rápidas de se fazer negócio, e sim, podemos estar adaptando ela para o nosso escritório de advocacia. Então, meu maior objetivo com as startups e com o trabalho que a gente tem feito com elas é justamente fazer uma adaptação das ferramentas de gestão que eles têm utilizado e tem introduzido isso no mercado jurídico do escritório de advocacia para melhorar a eficiência e eficácia e principalmente os resultados desses escritórios. Não sei se deu para tirar essa dúvida, mas depois, se vocês tiverem mais dúvidas sobre startup e como adaptar isso no mercado, vocês perguntem para mim no final, por favor. Então, voltando aqui. Primeira característica, ser visionário. Então, realmente, os empreendedores, o que acontece? Eles têm uma visão de como será o futuro para o seu negócio e sua vida. E o mais importante, eles têm a habilidade de implementar seus sonhos. Se a gente for avaliar bons escritórios de advocacia do mercado aí, provavelmente eles começaram o quê? Com uma visão visionária mesmo, o quê? Dos seus sócios fundadores, que imaginaram que o mercado do Brasil ia explodir, estava no momento X ou Y. Então a gente realmente tem 3, 4 escritórios, 5 escritórios aí de advocacia, que eles começaram de forma visionária aí no mercado brasileiro, pegando às vezes a parte de empreendedorismo, a parte de empresarial, que era uma coisa que tinha muito pouco, introduzindo gestão profissional dentro do escritório. Quem enxergou isso há 10, 15 anos atrás, provavelmente está o quê? Está à frente da concorrência aí. Bacana? Segundo ponto que eu quero trazer para vocês aqui. Bons empreendedores sabem tomar boas decisões. Ou seja, esses empreendedores eles não só se sentem seguros, sabem tomar as decisões corretas na hora certa, principalmente nos momentos de adversidade, sendo isso um fator chave para o seu sucesso. E mais, além de tomar decisões, implementam as suas ações rapidamente. E é esse um ponto interessante, por isso que eu também procurei essa característica. Duas coisas que eu vejo faltar muito na advocacia. Primeiro, principalmente quando a gente fala de pequenos escritórios e advogado solo, tá? Planejamento. Então, saber quem é o cliente que a gente quer atingir, saber o mercado que eu quero atuar, saber fazer o quê? Um plano de comunicação, um plano comercial, um plano financeiro. E aí, saber estabelecer metas. Com essas metas, o mais importante, tendo o planejamento, a gente tem que executá-lo, a gente tem que implementá-lo, a gente tem que ter compromisso na execução dessas metas. Senão o quê? Senão a gente não chega ao resultado. Eu sei que é muito bonito ficar falando de planejamento estratégico, inovação, mas o grande segredo são 3 palavrinhas: execução, implementação e compromisso. É isso aí que vai garantir o resultado do escritório de advocacia de vocês. Bom, próximo slide aqui.
Uma outra característica, né, dos empreendedores são indivíduos que fazem a diferença. Então, os empreendedores, no caso, transformam algo de difícil definição, uma ideia abstrata, em algo concreto, que funciona transformando o que é possível em realidade. Sabem agregar valor aos serviços e produtos que colocam no mercado. Aqui no caso, como que a gente identifica essa característica nos advogados? Aqueles advogados que conseguem identificar o quê? Teses novas. Conseguem mudar o mercado ou conseguir uma nova resolução, uma nova jurisprudência aí, através de teses inovadoras, que eles enxergam que o mercado está mudando de alguma forma e eles conseguem o quê? Transferir isso aí para a esfera judiciária. Ou então até um escritório de advocacia totalmente diferenciado. A gente tem que pensar que hoje em dia apenas sobreviver de contencioso, de litígio, não é a única fonte de renda da advocacia. A gente tem diversas formas, por exemplo, cursos online, palestras, seminários online pode ser outra forma. Todo o direito consultivo, ou seja, reclamação de muitos clientes. Eu não quero advogado me falando como não fazer no meu negócio, eu quero advogado me falando como fazer. Então, como a gente começa a trabalhar também com prevenção, então realmente a gente começa a ver que a segmentação, a forma como o advogado está acostumado a atuar no Brasil, ela está mudando bastante. E isso vai exigir de todos nós o quê? Que a gente pense fora da caixa, que a gente traga novas soluções para o mercado. A característica é a seguinte: sabem explorar ao máximo as oportunidades. Então, para a maioria das pessoas, as boas ideias são aquelas que vêm primeiro, por sorte ou acaso. E para os visionários, os empreendedores no caso, as boas ideias são geradas daquilo que todos conseguem ver, mas não identificam algo prático para transformá-las em oportunidade, por meio de dados e informação. Então, por exemplo, tem um escritório que eu estava atendendo há pouco tempo atrás, que é o que acontece. Eles enxergaram que eles fizeram uma pesquisa no mercado do IBGE e viram que, por exemplo, uma média de 55% dos casamentos no Brasil terminam em divórcio. E o segundo dado interessante, que a segunda maior causa de falência pessoal no Brasil também era o divórcio. Então, o escritório de advocacia, ele fez todo um planejamento que para focar na parte de proteção dos bens dos casais que estão divorciando. Então, eles fizeram o quê? Uma autoespecialização do escritório, fizeram um posicionamento diferenciado e um foco de atuação em direito de família um pouco diferenciado do que a gente está acostumado a ver no mercado. E isso se deve muito mais ao posicionamento da comunicação e à estratégia que é feita pelo escritório. Então, saber identificar essas oportunidades acima de dados que o mercado vai soltando para a gente é muito interessante, por quê? Para a gente saber explorar as oportunidades de mercado. Então, foi mais ou menos essa ideia que eu quis trazer para vocês aqui nesse slide. Uma outra característica, são determinados e dinâmicos. Então, o que acontece? Empreendedores com essas características implementam suas ações com total comprometimento. Eles atropelam as adversidades, ultrapassando os obstáculos, com uma vontade ímpar de fazer acontecer. Então, quando a gente quer essa característica empreendedora nos advogados, é justamente isso. Queremos pessoas que vão fazer a diferença para o mercado, que acreditam que aquela nova forma de fazer o escritório de advocacia, a forma de se tratar os funcionários dentro, a forma de remunerar dentro dos escritórios, vai ser totalmente diferenciada. E outra, eles vão garantir esse resultado. Eles têm certeza que o que eles vão fazer vai ser concretizado. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse ponto aí, porque não é todo mundo que também está propenso dentro da advocacia a correr esse tipo de risco. Lembrando também que eles se mantêm sempre dinâmicos e cultivam um certo inconformismo diante da rotina. Ou seja, a partir do momento que eles conseguem implementar aquele desejo, aquela vontade que eles tinham, eles não estão satisfeitos, eles querem mais. Eles vão procurar novas posições no mercado, novas formas de atuar, novas áreas. Então, será interessantíssimo a gente estar avaliando esse determinismo aí e dinâmicos dos empreendedores. Isso é uma coisa muito importante para a gente avaliar, uma característica muito interessante para a gente avaliar no escritório de advocacia. Tem um pessoal reclamando do sinal. Aqui, para mim, eu estou na internet dedicada a cabo. Está funcionando tudo ok. Qualquer coisa, o Daniel aí, se puder me ajudar com alguma informação. Continuando, então, pessoal. A questão da dedicação, que é outra característica que a gente vê nos empreendedores. E é que eu vejo muito advogado com essa característica, né? O que seria isso? Eles se dedicam 24 horas por dia, 7 dias por semana ao negócio. No caso, ao escritório de advocacia. Se comprometem com o relacionamento comprometem o relacionamento com amigos, com família e até mesmo com a própria saúde.
São trabalhadores exemplares encontrando energia para continuar, mesmo quando encontram problemas pela frente. São incansáveis e loucos pelo trabalho. Então, essa característica eu trouxe aqui e acredito que eu mais vejo nos advogados hoje, principalmente em algumas regiões do país aí. A gente vê que o advogado realmente ele é empenhado, né? Ele está dedicado ao negócio toda hora. Ele deixa de fazer realmente, ele abre mão de algumas coisas para estar lá na advocacia dele. E isso, às vezes, é uma questão muito interessante que a gente vê em mercados diferentes. Por exemplo, um escritório, às vezes, que está em São Paulo, tem filial no Rio e em Brasília. Nas nossas consultorias, a gente observa muitas vezes o problema da regionalidade de cada um. Um estado desse, o pessoal gosta de trabalhar até certo horário, no outro o pessoal vai até mais tarde, no outro eles entram mais tarde. Então, essas coisas, essa troca de informação entre os escritórios, acaba que também faz uma complicação, né? Essa comunicação pode fazer toda uma diferença aí. Então, saber o quê? Além de ter toda essa dedicação aí, é também saber o quê? As minúcias que a gente tem em cada mercado, em cada localização geográfica aí do país. Porque como nós temos, né, uma abrangência continental, temos um problema absurdo de culturas diferenciadas em cada estado que a gente consegue implementar nesse escritório. Lógico que tem essa dificuldade muito mais as pessoas que ou fazem parceria com outros estados ou que realmente estão abrindo filiais do escritório de advocacia nos outros estados. Uma outra característica é que são otimistas e apaixonados pelo que fazem. Isso aqui também a gente consegue enxergar bastante nos advogados. Então o quê? Eles adoram o trabalho que realizam. E se você não gosta do que você faz, tente procurar alguma coisa que você goste dentro da sua profissão. Isso é sempre possível. Existem diversas formas da gente estar repensando isso aí, tá? E com esse amor que é o que faz o principal combustível, e é esse amor que faz o principal combustível que o quê? Mantém cada vez mais animado e autodeterminados, tornando-os os melhores vendedores dos seus produtos e serviços, pois sabem como ninguém como fazê-lo. E aqui no caso que às vezes eu vejo a falha, porque às vezes o advogado ama tanto a profissão dele, mas o advogado por si só é um mau vendedor dos próprios serviços. É muito difícil a gente encontrar bons advogados que tenham boas características comerciais. Realmente quem consegue unir isso aí, o técnico com uma boa atividade comercial, realmente assim a gente vê desbancar a advocacia aí, atual. Então essa é uma característica, a parte comercial, que a gente cada vez mais tem trabalhado com os escritórios de advocacia, principalmente na base dos novos advogados. E um outro fator interessante é o que? O otimismo. O otimismo faz com que sempre enxerguem o sucesso em vez de imaginar o fracasso. Mas isso a gente também tem que tomar cuidado, porque otimismo em excesso, né, a gente às vezes implementa, o advogado também, hoje em dia, a gente costuma ver no mercado que eles estão muito mais propensos, por exemplo, antes de se preocupar em captar o cliente, em trabalhar o comercial, às vezes estão mais preocupados em montar a estrutura. Então, na verdade, essas estruturas já vão demandar um gasto absurdo para vocês. E o que acontece? Conta não vai pedir tempo. Vai começar a chegar a conta, vai começar a chegar os impostos. Se o comercial não está redondo, a tendência é que esse escritório quebre com o tempo. Então, saber se planejar, saber fazer um caixa, saber fazer o custo direto para conseguir manter esse escritório durante o período, vai ser muito importante para vocês o quê? Para conseguir continuar com esse otimismo dentro da advocacia. Eu vi que a Suzane aqui perguntou, e mulheres empreendedoras, você tem visto bastante? Porque ser mãe, esposa e manter atualizada e dedicada assim ao empreendedorismo profissional é difícil. Suzane, a gente tem visto bastante, inclusive se você for ver as últimas pesquisas da Endeavor e do Sebrae, você tem muito mais mulheres empreendedoras no Brasil do que homens. Eu acredito que a mulher tem essa facilidade absurda aí de ser multifunção. Então ela consegue, tanto aí, como você falou, ser mãe, ser esposa, cuidar da casa e também às vezes estar administrando o próprio escritório. É muito comum hoje eu ver escritório só formado por mulheres. E outra coisa que você vai observar, se você entrar lá no quadro dos advogados, no site da OAB Federal, tem o número de advogados e depois tem por sexo. Salvo engano, as mulheres já estão quase equilibrado, já é 50-50. Em alguns estados você já tem mais mulheres advogadas do que homens. Então, cada vez mais a gente tem visto aumentar absurdamente o número de sociedades de advogados só com mulheres. E se você for analisar, a parte de empreendedor também tem muito. A Fundação Dom Cabral, que é a escola que eu estudei, por exemplo, fiz especialização, eles têm um prêmio lá das 10 mil mulheres empreendedoras. Então, assim, eles incentivam muito o empreendedorismo entre mulheres, tá? É uma coisa que eu acho muito bacana. E eu, particularmente, eu gosto muito de trabalhar com o escritório de advocacia de mulheres, porque, no geral, elas são muito mais organizadas que os homens. Elas conseguem fazer as metodologias, porque o grande segredo aqui do empreendedorismo e da gestão são as metodologias que a gente introduz. Ligados a quê? Ligado à liderança e conhecimento técnico.
E realmente, nesse ponto, as mulheres conseguem ser muito mais organizadas que os homens. A Tayana colocou aqui que tá com uma dificuldade de captação de cliente. Eu vou falando aqui para vocês dessas técnicas e vocês vão ver que realmente, assim, muito da captação de cliente é a falta de planejamento. Então, falta de planejamento, principalmente de comunicação e comercial. É essa que é a maior falha que eu vejo hoje para a captação dos clientes na advocacia. Depois a gente pode até combinar aí de ter um tema específico sobre isso. Mas aqui eu vou passar algumas dicas rapidamente no final. Então, continuando aqui, ser independente e construir o próprio destino. Isso é uma outra característica que a gente vê muito importante aí dentro dos empreendedores. Então, ou seja, eles querem estar à frente das mudanças e ser donos do próprio destino. Querem ser independentes em vez de empregados. Querem criar algo novo e determinar os próprios passos, abrir os próprios caminhos, ser o próprio padrão e gerar empregos. Eu tenho visto muito isso em advogados em transição de carreira. Por exemplo, aqueles advogados que eles formaram, ou então já estavam como estagiário dentro do escritório de advocacia, ficaram 3, 4 anos se maturando dentro de algum escritório de advocacia de um porte um pouco maior, de médio para grande porte, e aí eles começam a ver o quê? Que essa cultura, por ser uma geração mais nova, e eu me incluo nela, eles começam a ver que não se identificam tanto com essas coisas. Então eles querem o quê? Eles querem fazer o diferente, eles querem ser independentes, percebem que podem montar o próprio escritório, e hoje com o Simples, a gente começa a mostrar isso para vocês. Por exemplo, vocês conseguem ter um escritório, às vezes, pequeno, que tem um faturamento de 1 milhão, com a margem de lucro de 70%. É isso que a gente tem conseguido nas consultorias, por exemplo. Então, às vezes, a pessoa prefere realmente ter essa independência, não prestar contas para ninguém e ter o próprio negócio. Por quê? Porque ele está tirando, às vezes, o mesmo salário, um salário maior, do que no escritório maior, que ele tem muito mais responsabilidade, às vezes, e tudo aquilo que é prometido para ele lá dentro, às vezes, não é cumprido. Lógico também que a gente tem outro cenário, tem escritórios que têm uma gestão muito eficiente, que conquistam muito bem os advogados, e realmente eles não querem sair de jeito nenhum. Por quê? Porque eles são tratados de forma especial. Então, a gente tem que avaliar em que momento nós estamos para saber o que a gente quer. Uma outra característica, né, eu acredito que aqui vários advogados querem é o quê? Bons empreendedores e bons advogados ficam ricos. Então, ficar rico, mas o segredo aqui ficar rico não é o principal objetivo desses empreendedores ou desses advogados. Eles acreditam que o dinheiro é consequência do sucesso dos negócios, ou seja, da estrutura que eles montaram, da diferenciação que eles estão trazendo para o mercado. Então é aí que a gente vê esse diferencial do ficar rico. Ficar rico não só pensando no dinheiro, mas pensando no que a gente está trazendo de valor para a sociedade. E, em consequência disso, ganhando dinheiro. Uma outra questão que é muito interessante são que empreendedores são líderes e formadores de equipe. Então, os empreendedores têm um senso de liderança em comum. Essa questão de puxar a responsabilidade para si, né? Montar o escritório e falar, não, eu vou garantir isso aqui, ter a responsabilidade. Então, são respeitados e adorados por seus funcionários, pois sabem valorizá-los, estimulá-los e recompensá-los, formando um time em torno de si. Sabem que para obter êxito e sucesso, dependem de uma equipe de profissionais competentes. Sabe ainda que recrutar as melhores cabeças para assessorá-los nos campos onde não detêm o melhor conhecimento. Então, o que acontece? Vocês podem, agora, dentro do mercado das experiências profissionais que vocês têm, vocês provavelmente conseguem enxergar o quê? Alguns escritórios de advocacia que têm essas características e conseguem fazer isso com o time deles. Conseguem entregar esse diferencial para a equipe. E, às vezes, o quê? Você trabalha num escritório que não te proporciona isso e você quer criar essa situação diferenciada. Então, realmente, eu acredito que nos próximos 3, 4 anos aí, a gente vai ter um boom de escritórios novos sendo surgidos, novas tendências de mercado, novas formas de se posicionar na advocacia. Eu estou muito otimista. E a gente pensando assim, né? Pensando que se realmente for um ano ruim financeiramente para o Brasil 2015, 2016, temos que pensar que, às vezes, anos ruins para o mercado em geral é ano bom para a advocacia. Então, vamos aproveitar esse ano aí, porque provavelmente deve aumentar bastante os litígios na justiça e também o quê? As formas de mediação e arbitragem para resolução desses conflitos. Só avisando aí depois, o Daniel está falando para vocês, as perguntas se colocam a hashtag e vão passando aí, que eu já estou vendo aqui que está acumulando algumas perguntas. Então, a frase que a gente deixa aqui do Abraham Lincoln, né? A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Então, é exatamente isso que a gente quer que o escritório de advocacia faça. Pegar advogados comuns e transformar esses advogados em advogados extraordinários.
fazer o treinamento, o desenvolvimento dessas pessoas dentro do escritório. Isso que eu acho que é o grande diferencial hoje em dia da advocacia. Uma outra característica, né? Empreendedores são bem relacionados, têm um network muito bom, são organizados. Então, aqui é a característica que eu estava falando das mulheres. Eu enxergo muito mais essa organização, por exemplo, nas advogadas mulheres. Então, os empreendedores sabem construir uma rede de contatos que os auxiliam no ambiente externo da empresa, junto a clientes e fornecedores de entidade de classe. Então, saber trabalhar muito bem sua rede de network, saber o momento que de apresentar as soluções que você tem para necessidades identificadas, isso aí que vai fazer a característica de vocês como que bons advogados empreendedores. A característica aqui que eu considero uma das principais para garantir resultado, para garantir sucesso dentro da advocacia. Bons empreendedores, o quê? Planejam, planejam, planejam. Então, os objetivos aqui é o quê? Os empreendedores de sucesso planejam cada passo do seu negócio. E aqui, o que a gente pretende? Que vocês planejem cada passo do escritório de advocacia de vocês, da sociedade de advogados de vocês. Desde que o primeiro rascunho do plano de negócio até a apresentação do plano a investidores, definição das estratégias de marketing do negócio e etc. Mais importante ainda, ter um plano comercial, ter um plano de comunicação e ter um planejamento financeiro. Lembrando que sempre tendo como base a forte visão do negócio que possuem, ou seja, ter muito bem definido o que eu quero para mim daqui a 5, 10, 15 anos. Tá bom? Uma outra questão, possuem conhecimento. E isso aqui é um dos fatores mais importantes dentro das características dos advogados empreendedores têm que ter. Então, o quê? Ser sedento pelo saber, aprender continuamente. Pois sabem, quanto maior o domínio sobre o ramo do negócio, maior é a chance de êxito. Desculpem. E aqui no caso, o que eu quero? Eu quero que cada vez mais vocês tenham mais conhecimento, mais domínio da área de especialidade que vocês querem se vender para o mercado. E esse conhecimento ele pode vir de algumas formas. Ele pode vir de forma de experiência prática, pode vir de estudo, de informações obtidas em publicações especializadas, em cursos, ou mesmo de conselhos de pessoas que montaram empreendimentos semelhantes. Às vezes é exatamente isso, a gente vai pincelando coisas, né? A gente vai vendo outros modelos de negócio, por exemplo, às vezes você vê uma agência de publicidade, uma empresa de aluguel de automóvel, um aplicativo que foi criado agora, e você consegue começar a perceber essas tendências, essas novas formas e quer adaptar isso para a advocacia, quer trazer isso mais perto da nossa advocacia. Então, fazer essas adaptações de mercado não tem problema nenhum. Lembrando que sempre respeitemos o código de ética, tá? E realmente tem como fazer todas as ações respeitando o código de ética. Lembrando do seguinte, o que o código de ética permite para a gente? A publicidade informativa, com descrição e moderação. A gente sempre trabalhando em informação, a gente nunca vai ter problema com a AB. Outra questão, né, muito importante. Empreendedores têm uma característica de que eles assumem riscos calculados. E talvez essa seja a característica mais conhecida dos empreendedores. Mas gerenciar o risco, avaliando as reais chances de sucesso. Assumir riscos tem relação com desafios. E para o empreendedor, quanto maior o desafio, mais estimulante será a jornada empreendedora. E aqui no caso eu vejo na advocacia. A gente realmente vê aqueles advogados, eu atendo muito advogado que está iniciando o escritório, né, que a gente ajuda na estruturação, que o quê? Eles querem fazer o diferente. Eles querem correr aquele risco. Eles querem correr aquele risco porque eles sabem que em 5, 10 anos de trabalho, eles vão ter mais sucesso, eles vão ter mais retorno desse trabalho do que se eles estivessem empregados em outro escritório. Então, essa é uma característica que a gente tem começado a ver bastante em advogados aí. E isso, assim, realmente, eu acho muito interessante, porque como a gente roda bastante o Brasil com os cursos, são poucos estados que a gente vê o quê? Que tem uma formação dos advogados na academia ainda, que voltam a gente a ter essa parte de correr o risco. Geralmente o advogado ele procura mais aquela estabilidade, né? Eu que fico mais em Brasília aqui, provavelmente eu tenho muito mais a questão do serviço público, a estabilidade, a segurança como fator principal. Então é muito difícil a gente ver essas características empreendedoras, por exemplo, nos advogados aqui. A gente pega uma parcela muito pequena. Já em São Paulo, quando a gente dá os cursos aí na ESA, a gente já vê o quê? Um número muito maior de escritórios, um número muito maior de advogados no setor privado. Então, realmente, assim, é muita questão de mercado para mercado. Outra questão aqui, criar valor para a sociedade.
E a gente tem que lembrar também que a nossa função, né, a função social do advogado é a profissão a única que está lá na Constituição Federal. Apesar de quase todas elas também terem função social, mas a nossa está prevista, né? Então, o que acontece? Os empreendedores, ou advogados empreendedores, utilizam seu capital intelectual para criar valor para a sociedade, com geração de emprego, dinamismo, economia e inovando. Sempre usando sua criatividade em busca de soluções para melhorar a vida das pessoas. E por mais que as pessoas não achem, eu tenho visto muitos advogados o quê? Com criatividade, realmente montando escritórios de advocacia diferenciados. Tá? Cada vez mais essa característica está muito nítida para mim. Eu tenho visto muitos escritórios de advocacia com características muito legais. E assim, os sites estão vindo diferenciados, fazendo vídeo no YouTube, fazendo vídeos diferenciados, fazendo apresentações, cursos online. Então, assim, cada vez mais, aquela questão, aquele negócio só de ter a papelaria, de ter aquele sitezinho simples, está acabando. A gente tem que lembrar também que a partir do momento que a gente coloca site, que a gente coloca fanpage, que a gente coloca LinkedIn, a gente tem que estar sempre o quê? Produzindo conteúdo nesses temas. Ter essas redes sociais, ter essas mídias sociais e não fomentá-las é a mesma coisa que não ter. E isso ajuda também a gente o quê? A criar valor para a sociedade, com conteúdo informativo. E aí, acabaram-se as características dos empreendedores. E aqui o que a gente queria trazer para você na questão dessas características. Queria que vocês identificassem. Algumas a gente já vê na advocacia de uma forma mais nítida e outras a gente começa a ver alguns advogados criarem ela. Então eu trouxe muito mais essas características para a provocação de vocês. Para cada vez mais vocês estarem procurando novas alternativas no nosso mercado. E aí, a gente entra o que do empreendedorismo no Brasil. Então, se a gente for pensar até a década de 90 e a criação do Sebrae nessa década, era muito raro a gente falar de empreendedorismo. Até o quê? Até anos de 94, até a situação econômica, né, até no plano real, era muito complicado empreender. A gente tinha cenários de inflação muito alta, a garantia do emprego, a formação que era feita do profissional no Brasil é muito diferente. E hoje em dia, realmente o quê? A gente está pegando um mercado muito saturado, altamente competitivo. As pessoas cada vez mais especializadas e as empresas cada vez com menos salário para pagar para essas pessoas. E aí o que acontece? Esse choque vai determinando, não tem emprego para todo mundo, que novos escritórios vão surgindo, novas oportunidades vão surgindo. Então, essa mudança toda de mercado, ela está ocorrendo, eu acredito, muito mais pelo quê? Pela alta oferta de profissionais no mercado. Pode ser que daqui a 10, 15 anos essa balança vire? Pode ser. Por exemplo, se a gente pensar na década de 90, 2000, o pessoal, por exemplo, preferia fazer direito do que engenharia. Hoje, já em 2010, 2015 e provavelmente 2020, a gente já vê que provavelmente as pessoas estão preferindo mais engenharia. Então, realmente, às vezes, o pêndulo aí vai mudando para cada lado, dependendo de como está o mercado. E aí, eu vou entrar na questão que a gente tem dois empreendedorismos, tá? O de oportunidade e de necessidade. Por que eu trouxe isso? Porque eu tenho visto isso de forma muito clara dentro da advocacia hoje. Por exemplo, empreendedorismo de oportunidade é aquele em que um empreendedor visionário sabe onde quer chegar, cria uma empresa com planejamento prévio, tem em mente o crescimento que quer buscar para a empresa e visa a geração de lucros, empregos e riqueza. E isso que o quê? Esse é o empreendedorismo de oportunidade que eu quero trazer para a advocacia. Eu vejo faltar. O que eu tenho visto na advocacia? É o empreendedorismo de necessidade. E assim, são diversos alunos que a gente tem, são diversas consultorias que a gente faz ano após ano, e realmente a característica do empreendedorismo de necessidade é a mais comum no mercado. E vocês têm que fugir disso. Por quê? Porque a chance de dar errado no empreendedorismo de necessidade é muito maior do que o de oportunidade. Então planejem o negócio antes. Então vamos lá, o empreendedorismo de necessidade é aquela em que o candidato a empreendedor se aventura na jornada empreendedora, mas por falta de opção, por estar desempregado e não ter alternativa de trabalho. Nesse caso, esses negócios costumam ser criados informalmente, não são planejados de forma adequada e muitos fracassam bastante rápido, não gerando desenvolvimento econômico e agravando as estatísticas de criação e mortalidade de negócios. E, infelizmente, é isso que eu tenho visto na advocacia. O que acontece? Os advogados têm montado o escritório, não têm regularizado o escritório, por quê? Porque o imposto era muito caro, agora com a saída do Simples pode ser que isso mude. Simplesmente montava o escritório de advocacia, por quê? Porque não tinha emprego, e porque montava o escritório por não ter emprego, não planejavam direito, não sabiam escolher o cliente, não sabiam escolher uma área de especialidade. E aí o que acontece com o tempo?
trabalham 2, 3 anos, só conseguem pagar as contas, aqueles ainda que dão sorte, e se frustram, e acabam fechando o negócio ou desistindo da profissão. Por quê? Porque tudo isso aí faltou o quê? Faltou uma educação, faltou um conhecimento, uma introdução de metodologia para transformar essa necessidade de vocês em oportunidade. Então, muito do que a gente está trazendo é justamente o quê? Mudar essa balança de vocês. O nosso objetivo, o nosso trabalho aí do 4 Legal tem cada vez mais o quê? É transformado os advogados que são empreendedores de necessidade em empreendedores de oportunidade. E realmente a gente pega escritórios que saem do zero, em 4, 5 anos estão faturando de 600 a 1 milhão de reais por ano. E não só um escritório que consegue isso não. Todos eles que seguem a metodologia têm conseguido resultados assim, o que é muito interessante. E aí a gente vê a grande diferença aí, né? De oportunidade, foi o que eu falei para vocês. Um empreendedor visionário que sabe onde ele quer chegar, né? Criar um escritório de advocacia com planejamento. Ter em mente que o crescimento desse escritório, ele busca o quê? O crescimento da empresa, né? Visa a geração de lucro. A gente tem que ter retorno do nosso investimento. Tem que ter retorno do trabalho que a gente está fazendo. E lembre-se de uma coisa. Eu sei que o artigo 5º do Código de Ética diz que a advocacia não é atividade de mercantilização. Agora, ter lucro não tem nada a ver com mercantilização, que eu escuto bastante o pessoal me falar isso. Quando você constitui um CNPJ, constitui uma sociedade de advogados, você o quê? Você precisa de receita que cubram suas despesas e gerem lucro. Isso é contábil. Não tem nada a ver com mercantilização. Mercantilização é você começar a se posicionar no mercado e falar assim, acabei de montar um escritório agora aqui, que você faz o primeiro atendimento de graça e você pode parcelar as suas ações de tantas vezes. Se você fechar essa ação comigo aqui, você vai ganhar uma outra ação de graça. Isso que é caracterização de mercantilização. Bacana, pessoal? E aí a questão o quê? Da necessidade. Que eu vejo onde a grande maioria dos advogados estão e eu quero tirar vocês de lá. Que é o quê? É a situação que o candidato a empreendedor, advogado empreendedor, ele se aventura na jornada. Por quê? Porque ele não tem opção de mercado. Ele está desempregado e ele não tem alternativa de trabalho. Ele se acha pouco qualificado para estar advogando. Aí, nesse caso, os escritórios de advocacia costumam ser criados informalmente. Por quê? Porque eu não quero pagar imposto, ou às vezes eu não tenho condição financeira de pagar esse imposto. Então, eu não me regularizo. Eu acabo me regularizando só quando tem uma exigência do cliente da emissão nota fiscal. E aí o fracasso ele vem de uma forma rápida. Por quê? Porque acaba que eu não tenho subsídio para manter esse interesse em estar advogando. Beleza? Então, vamos tomar muito cuidado com isso. Vamos focar mais na oportunidade do que na necessidade de mercado. E aí eu entro na grande questão. O que seria ser um empreendedor, né, na advocacia? E aí eu trago algumas características para vocês. Eu enxergo 3 coisas. A gente tem o perfil empreendedor, que a gente tem visto pouco ainda dentro da advocacia, mas já começamos a identificar alguns advogados com ela, que é o quê? A personalidade empreendedora transforma a condição mais trivial em oportunidade excepcional. Ou seja, o empreendedor, no caso aqui, ele sabe enxergar as oportunidades, a pensar fora da caixa, a ver as coisas que os outros advogados não estão vendo. Eu estou muito mais acostumado a ver os advogados só reclamando. Que o mercado está prostituído. Que eu não sei como vou cobrar honorários. Que eu não sei como captar cliente. Então, o empreendedor aqui no caso, ele não fica fazendo essas reclamações. Ele enxerga as oportunidades e vai atrás. Temos uma outra característica, que é o quê? O do administrador. Então, essa personalidade administradora é mais pragmática. Sem o administrador, não haveria o planejamento. E aqui no caso, eu já enxergo bastante advogado com esse perfil. Né? São realmente aqueles advogados mais pragmáticos. Eles querem fazer a coisa certinha, eles anotam todos os dados, eles conseguem fazer uma versão mais enxuta do escritório. Eles conseguem fazer o controle daquilo tudo. Mas, às vezes, essas pessoas que têm essa característica não têm uma característica tão técnica. E eles acabam se identificando com isso. Eu também quero falar que o mercado de pessoas que estão se especializando em gestão, só gestão de escritório de advocacia como eu, tem aumentado demais. Cada vez mais a gente precisa de profissionais assim. Por quê? Porque a gente tem muito técnico no mercado e pouco com perfil administrador e empreendedor. Então precisam desses 2 perfis para quê? Para complementarem os técnicos. E o terceiro perfil é o quê? É justamente o técnico. O técnico sabe que, se não fosse por ele, haveria muita gente pensando e ninguém realizando. Ou seja, é aquele que entrega o resultado, é aquele que sabe fazer a ação, é aquele que tem a boa redação, é aquele que sabe falar com o cliente. O técnico, aqui no caso, é a figura essencial e é o perfil que a gente mais vê dentro dos advogados e dentro da nossa advocacia brasileira. E esses 3 perfis, na verdade, o que eu trago para vocês? Que eu acredito que, ou vocês, quando vão montar um escritório, vocês precisam achar sócios, né, que tenham as características distintas, o preferencial é que cada um tem uma delas, ou o quê? Que cada um de vocês tem um pouquinho de cada uma.
Isso aí vai transformar você num profissional mais, vamos dizer, completo. Se provavelmente você é sozinho, gosta de advogar solo e tem um pouquinho das três características, você provavelmente vai ter muito mais certo daquele que só é técnico ou daquele que só é administrador. Porque às vezes ele só sabe resolver, mas ele não sabe captar o cliente. E o outro sabe captar o cliente e não sabe resolver. Ou sabe gerir o negócio e não sabe captar o cliente e não sabe resolver. Bacana? Então essas três características aí é que vai dar o quê? Vai dar essa... Como que é a palavra? Vai dar o quê? Esse complemento aí para vocês transformarem a advocacia de vocês com mais sucesso, o escritório de advocacia de vocês, a advocacia solo de vocês, ou a sociedade de advogados de vocês. Ok, doutores? E aí a gente entra numa questão. Mas o escritório de advocacia como negócio? Como a gente pode criar novos mercados? Com quais serviços eu devo competir? Quais atividades jurídicas estão envolvidas nesse mercado? Como o escritório de advocacia pode se diferenciar e tornar a concorrência irrelevante? Agora que eu mostrei as características empreendedoras, eu justamente trouxe perguntas de reflexão para vocês. Eu não sou dono da verdade, eu não estou dizendo que essas perguntas são certas ou erradas. Existem outras diversas perguntas que vocês podem encaixar aqui. Mas essas 4 perguntas é que eu tenho provocado muito os meus clientes nas consultorias e meus alunos na aula para eles começarem a pensar. Quais são os novos mercados que eu tenho que atuar? Parar de pensar sempre em fazer civil, trabalhista, penal. Civil, trabalhista, penal. Né? A gente tem que estar pensando em novos mercados, novas funcionalidades. Com quais serviços eu devo competir? Aqui no caso é, quais ações jurídicas, se o cliente chegasse para você agora, você consegue atender ele? E que serviços diferenciados eu posso trazer para o mercado que poucas pessoas estão falando? Depois, quais atividades jurídicas estão envolvidas nesse mercado? Ou seja, eu falei para vocês mercado de startup aqui, eu estou entrando nele. Quais características, né? Quais necessidades jurídicas um pessoal que está montando startup precisa? Às vezes o quê? Ajudar a desenvolver um contrato social diferenciado, porque as formas de remunerações não são o que o mercado está acostumado, as tributações são diferenciadas. Então a gente tem que entender, cada mercado que a gente está entrando, o quê? Quais são as necessidades jurídicas desse mercado. Por exemplo, quer me especializar no direito médico? Eu tenho que ir lá dentro dos hospitais, conversar com os médicos, conversar com os enfermeiros e saber quais são os problemas jurídicos que as pessoas estão tendo no dia a dia deles. Então é essa pergunta que eu quero trazer isso. Né? Vocês identificarem necessidades jurídicas dentro do mercado que vocês vão atuar. E por último, como o escritório de advocacia pode se diferenciar e tornar a concorrência irrelevante? E aí eu vou mostrar para vocês aqui como fazer isso. Não é fácil, obviamente, mas existe uma curva de valor para a gente fazer isso. Eu vou mostrar aqui. E aí a gente entra o quê? No processo de planejamento estratégico. Para a gente começar a desenvolver essas perguntas, o que acontece? A gente já tem valores, que eu acredito que os valores estão intrínsecos na gente. A gente já sabe se a gente é ético ou não, se a gente gosta de atender aquele tipo de cliente ou não, se eu gosto de fazer certo tipo de coisa, se eu tenho um horário para ser cumprido. Então, assim, essas características, os valores que vão se nortear o negócio, meio que está intrínseco em cada uma. Cabe a vocês conversarem com sorte de vocês e a equipe de vocês, identificar se todo mundo tem a mesma sinergia. Com isso, a gente consegue o quê? Definir uma missão e uma visão. Ou seja, aonde eu quero chegar e em quanto tempo eu acredito que eu vou chegar nesse objetivo. Com isso, a gente vai para um ambiente externo, ou seja, onde a gente vai identificar oportunidades e ameaças de mercado, para a gente entregar aquele nosso objetivo final. E depois a gente vai para o ambiente interno. A gente vai olhar dentro do nosso escritório e ver quais são as forças e a fraqueza que a gente tem para o quê? Para cumprir aquela missão que foi determinada, ou seja, o nosso ponto final, aonde a gente quer chegar. Com isso, né, a gente fazendo esse planejamento nessas 3 etapas, a gente chega o quê? Nos objetivos. E aqui existem diversas ferramentas interessantes para a gente fazer esse tipo de coisa. Vocês podem usar o Business Model Generation Canvas, podem usar plano de negócio, podem usar o PDCA, que é o plano do Check and Act, podem usar a análise SWOT. Então existem algumas ferramentas que a gente utiliza. Fazendo esse planejamento com essas ferramentas, a gente chega o quê? Nos objetivos. Nos objetivos é onde vão sair os projetos, vão sair as ações e vão sair os indicadores de desempenho que a gente vai utilizar para o quê? Para medir o resultado que a gente quer com o nosso escritório de advocacia. E aí vem a grande questão que eu estava trazendo para vocês, né? Como se destacar e obter o sucesso no longo prazo? Como transformar essa concorrência meio que relevante na advocacia? O que acontece? A concorrência traz a necessidade da busca por diferenciais, levando à evolução e à superação constante. Então eu acredito que hoje o mercado jurídico está altamente competitivo, está com muita concorrência. E é por isso que cada vez mais a gente está procurando assuntos como a aula de hoje. E essa iniciativa da Aurum, a do Daniel, é super legal, porque eles estão trazendo conteúdo de graça para vocês
ligado a esses temas. Fora os softwares que eles têm aí, que são sensacionais para ajudar vocês na gestão do escritório. E aí a gente tem o quê? A inovação. A inovação tem o poder de alterar a posição relativa de uma empresa no mercado ante os seus concorrentes. Ou seja, a gente pensar fora da caixa, trazer uma forma diferente da advocacia, vai fazer o quê? A gente sair dessa competitividade absurda que está tendo dentro do mercado jurídico hoje em dia. Que é o quê? A busca dessa diferenciação no mercado, procurar novas áreas de atuação, procurar novas formas de remuneração, novas formas de cobrar, novas formas de atendimento, novas formas de fazer negócio na advocacia. Então é fundamental na conquista da liderança em qualquer atividade. Ou seja, ter aquelas características para ser o repercussor, ser o líder dessas novas ações, é essencial para a gente conseguir o sucesso no longo prazo. E aí eu trago as perspectivas estratégicas. Ou seja, o que eu estou acostumado que os advogados falam no mercado e o que eu quero que vocês comecem a pensar a partir de agora, depois dessa rápida aula que eu dei para vocês aqui. O pensamento estratégico convencional, como eu estou acostumado a ver os advogados falarem? O setor é pouco atraente, o mercado está se prostituindo, o crescimento no setor como resultado das estratégias é pequeno, não estou sabendo cobrar os honorários, o pessoal está botando os honorários muito para baixo. Isso é o convencional. Qual é o pensamento estratégico diferenciado que eu quero que vocês comecem a ter a partir de agora? Como eu posso escapar de um oceano vermelho de competição sangrenta e tornar a concorrência irrelevante? Isso aqui se baseia muito num livro, quem quiser depois procurar, Oceano Azul. Tá? Estratégia do Oceano Azul. Na verdade, o plot desse livro é o quê? Ele fala que os mercados eles têm uma tendência a ficar o quê? Se degladiando numa maré vermelha, ou seja, os tubarões eles ficam comendo do mesmo cadurme ali, todo mundo disputando os mesmos peixes. Então ele fala assim, como você pode o quê? Sair dessa maré vermelha, dessa sangria que está tendo esses tubarões se disputando nesse mercado, nesse mesmo cardume, e começar a procurar um oceano azul, onde tem um cardume lá só para você. Então a gente quer esse objetivo aqui do escritório de advocacia de vocês. Como eu vou pegar um mercado que quase ninguém está atuando nele, que eu tenho pouquíssimos concorrentes, como que eu vou trazer novas formas para a advocacia hoje? Como que eu vou trazer uma nova forma de gestão, uma nova forma de contratação para a advocacia, de remuneração, que o quê? Que eu vou começar a fazer minha clientela, começar a fazer meu nome, e quando as pessoas perceberem que isso que eu estou fazendo é um diferencial, elas começarem a reagir a isso, eu já estou há 3, 4 anos na frente delas. É isso que eu vou tentar trazer. Essa iniciativa, por exemplo, da Aurum, a gente pode falar que é uma diferenciação. Quantas empresas de software, por exemplo, estão com a atitude que nem a deles de trazer esse tema de conteúdo gratuito para os advogados? E aí o objetivo aqui justamente é como desbravar e explorar esse oceano azul do espaço de mercado inexplorado. Aí a gente usa o modelo das 4 ações, que eu estava falando para vocês. É o quê? O que a gente precisa reduzir, o que a gente precisa eliminar, o que a gente precisa melhorar e o que a gente precisa criar. Respondendo esses 4 pontos, a gente chega numa curva de valor e aí a gente começa a enxergar o quê? A verdadeira diferenciação que a gente pode entregar para o mercado. No caso do reduzir, quais atributos devem ser reduzidos bem abaixo dos padrões setoriais. E no próximo slide eu vou trazer esse exemplo para vocês. Depois, eliminar. Quais atributos são considerados indispensáveis pelo setor e devem ser eliminados? O que a gente deve melhorar? Quais atributos devem ser elevados bem acima dos padrões setoriais e criar? Quais atributos nunca foram oferecidos pelo setor devem ser criados? Aqui no caso, eu trouxe o exemplo do Circuit de Soleil, que foi o exemplo usado no livro Estratégia do Oceano Azul. No caso, acho que todos de vocês devem conhecer o case do Circuit de Soleil, mas comparem o Circuit de Soleil aos outros circos. Vamos fazer a exemplificação deles aqui. Por exemplo, como que era o circo antes? Eram vários picadeiros, você tinha lá a Mulher Barbada, o Globo da Morte, a questão dos animais. Então, o que eles perceberam no Circuit de Soleil? O que eles eliminaram? Eles eliminaram os assistentes, os espetáculos com animais, os descontos para grupos e espetáculos com vários picadeiros. Isso aí a gente diminui custo. Não era necessário ficar viajando com aquela caravana inteira. Então, eles eliminaram esse tipo de coisa. O que eles reduziram? Eles reduziram a diversão, o humor e a vibração e o perigo. O que eles elevaram? Eles colocaram um picadeiro único. E o que eles criaram desse picadeiro único? Eles criaram um tema, um ambiente refinado, várias produções e músicas e danças artísticas. Com isso, ele ficou uma coisa mais teatral o circo. Você fica preso ali, é um entretenimento, é quase se fosse uma mistura de show com teatro. Então, ele realmente, eles reinventaram a forma de você consumir o serviço do circo. E aqui na advocacia é a mesma coisa. O que a gente tem visto ser eliminado dentro do escritório de advocacia? Então, provavelmente, aqueles arquivos absurdos, gigantes, estruturas muito caras, muito grandes, a gente tem visto cada vez mais os escritórios eliminarem isso.
Os clientes não estão tendo mais condições de pagar por esse tipo de coisa. O que a gente tem visto reduzir? Cada vez mais a gente está vendo reduzir o número de papéis, né? A parte de processo eletrônico está o quê? Está elevando. A TI dentro do escritório de advocacia está elevando. O que a gente está tendo que criar? A gente está tendo que criar novos mercados, novas áreas de atuação, novas formas de remuneração, novas formas de captação do cliente, porque a concorrência está exigindo isso da gente. Então, rapidamente, eu passei para vocês aqui. Eu sei que às vezes a informação é muito rápida numa aula de 1 horinha, mas é esse o objetivo que eu quero trazer para vocês, que vocês pensem fora da caixa e que é possível a gente transformar o mercado jurídico numa nova vertente. Nos próximos 4, 5 anos, a gente ter o quê? Novos sites, novos escritórios, uma nova forma de atender e fazer uma mudança absurda desse escritório de advocacia e do nosso mercado jurídico. Isso não é só possível, como a gente tem feito com diversos escritórios que estão passando pela gente. E aí, para praticamente concluir, a gente entrar nas perguntas aqui, o que eu quero deixar de reflexão para vocês? Que o planejamento estratégico da capacidade empreendedora. Eu quero que vocês lembrem que ter o empreendedorismo e o planejamento em vocês, que o planejamento estratégico ele não é, ele não é um conjunto de truques ou um punhado de técnicas. 2, planejamento estratégico não é previsão. 3, o planejamento estratégico não lida com decisões futuras, lida com a futuridade das decisões presentes. E 4, o planejamento estratégico não é tentativa de eliminar riscos. Quem faz isso, eliminar riscos, é plano de negócio, é modelagem de negócio. A estratégia já está definida, a gente tem que seguir com ela. Então, tomem cuidado, tá? Com esses pontos aqui, porque as pessoas confundem planejamento estratégico com isso aqui. Acham que é só soluções bestas. E outra coisa, não contratem profissionais que vão fazer planejamento estratégico para vocês, só vão escrever o planejamento. Procurem profissionais que vão ajudar vocês a implementarem. O grande segredo é o que? É a metodologia de implementação. É isso que faz diferença. Tá? Só planejar, qualquer um pode planejar. Execução que é a diferença. Então lembre-se também, o planejamento estratégico prepara o negócio atual para o futuro. Ele pergunta, qual deveria ser o nosso negócio? E o que precisamos fazer para merecer o futuro? O planejamento estratégico demanda decisões que envolvem risco. Empreender envolve risco. Ou seja, requer um processo de organização de abdicação do ontem. Aquela advocacia que a gente estava acostumado a fazer, a gente tem que parar com ela, botar um marco zero e começar a fazer um novo a partir de agora. E que o trabalho a ser feito para produzir o futuro desejado seja claramente definido e designado. O que eu estou dizendo para vocês? Que aquela questão do empreendedorismo de necessidade aqui, ele acabou. Tem que ser de oportunidade. Ou seja, eu estou montando um escritório de advocacia com essa especialidade. Eu quero atingir esse tipo de cliente. Eu quero faturar tanto, eu quero gastar tanto, eu quero ter tanto de lucro. Eu começo a saber o que eu quero para a minha advocacia. Ou seja, o alvo do planejamento estratégico é ação agora, é execução, é implementação. Bacana, pessoal? E aí, as tendências que eu trago aqui para a gente concluir e entrar nas perguntas. As tendências que eu trago para o mercado jurídico. Né? Vídeos. Cada vez mais vocês vão ver o aumento de vídeos dentro dos sites jurídicos. Outra coisa, aplicativos. Está aumentando muito o número de aplicativos que facilitam as vidas dos advogados. Por exemplo, o aplicativo que transforma documento em PDF, você ter todo o seu histórico, seus livros, as suas ações, né, o financeiro do seu escritório todo no celular, e outros, os smartphones também têm facilitado muito a vida. Né? QR Code, assinatura eletrônica, tudo isso, provavelmente com o futuro, vai estar migrando para essas formas de aplicativo, smartphones e também a produção de vídeo. Então a gente tem que ficar muito atento. Por exemplo, WhatsApp, novas formas de comunicação, Facebook, YouTube, tudo isso é nova tendência que a gente tem que ficar muito atento no mercado e saber as formas corretas de utilizarem elas. Bom, pessoal, eu vou agora aqui nas perguntas e respostas, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Eu sei que foi uma aula meio rápida, é muita informação, mas depois vocês deem o feedback aí para o Daniel, quem gostou. Quem quiser depois entrar lá no meu LinkedIn lá e recomendar a gente, dar dicas se gostaram da aula, eu fico muito agradecido. Eu vou entrar aqui nas perguntas e nas respostas para ajudar vocês. Vamos lá. Primeira pergunta. Arnaldo Neves. Os slides serão disponibilizados? Eu não vejo problema nenhum, tá, Arnaldo? Eu posso divulgar sim os slides para vocês. Se vocês entrarem no meu LinkedIn, eu vou baixar lá ele no SlideShare e vou colocar à disposição de vocês no meu LinkedIn. O Daniel, não sei se ele está escutando, mas o Daniel também está autorizado aí para os profissionais que pedirem, tá? Se você quiser enviar para eles, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum em disponibilizar os slides. Segunda coisa, Rodrigo Martins perguntou, devido ao péssimo mercado para o recém-formado, é indicado ou contraindicado abrir seu próprio escritório, mesmo sem tanto conhecimento? Ou é melhor esperar ganhar experiência para depois abrir?
Rodrigo, o que eu acho? Eu não acho que o mercado está péssimo. Eu acho que isso aí é uma quebra de paradigma que precisa ser feita. Por quê? Porque eu estou vendo mercado para todo mundo. Não tem um escritório que a gente não atenda, pequeno escritório, ou aluno meu que siga a metodologia, que não tem tido resultado, que não esteja ganhando dinheiro. Tá? Na verdade, o que eu acho que falta é você criar esse empreendedorismo de oportunidade. Sa- Sabendo que você acabou de formar, lembre-se o seguinte: quais são as 3, 4 ações que você consegue fazer agora? Coisa simples. Às vezes, ação de execução de alimentos, divórcio, consumidor contra a empresa de telefonia. Então, ações bem simples, o quê? Pega essas ações que vão ser seu ganha-pão e começa todo dia a captar uma diferente. Você vai cobrar R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 500. Comece a fazer isso todo dia. Isso aí vai fazer o quê? Você começar a ter um dinheiro, tá? Depois você pensa em montar um escritório, depois você pensa em ter estrutura. Comece o foco seu primeiro na captação dos seus clientes e montar uma carteira de clientes. Depois você vai para a questão de montar o escritório. Terceira pergunta, da Patrícia. Tenho percebido que a economia está dando uma super freada. Como superar isso para fins de estipulação de honorários da advocacia? Aqui na questão, Patrícia, você vai ter que avaliar o seguinte: quem é o tipo de cliente que você está atendendo, tá? Se o cliente seu, no caso, ele está passando por essas dificuldades, aí você tem que ver a forma. Será que realmente é diminuir o valor, de repente conseguir parcelar mais esses valores, de repente é conseguir fazer, às vezes, algum serviço de uma outra forma, inventar uma outra solução mais barata para esse cliente? Então a gente tem que saber exatamente com o seu público que você está atuando, como a gente pode melhorar essa situação da economia. Apesar da economia estar ruim, a gente vê muito o mercado de serviço, o mercado de advocacia, ele continua forte. É porque a gente tem uma tendência natural dos pequenos advogados quererem concorrer com os grandes. E aí vou ser muito claro com vocês, isso não acontece de uma hora para outra. Para vocês saírem concorrendo com um grande, vocês têm que estar no mercado 5, 10 anos. Aí provavelmente o mercado vai começar a enxergar vocês como concorrentes. Então o meu conselho que eu dou para você agora, comece com aquela advocacia feijão com arroz, com as causas mais simples, e pegue uma delas e faça ela muitas vezes. Seja muito bom em fazer aquele tipo de ação. E aí, com o tempo, a partir do momento que você vai ficando muito seguro em fazer ela, você vai abrindo novas especialidades. Pergunta 4 do Rodrigo Martins. Devido ao péssimo mercado recém-formado, é indicado... Ah, não, isso eu já respondi, tá? Então, Rodrigo, espero que eu tenha sanado sua dúvida. Pergunta 5. Diogo perguntou, Diego, como fazer publicidade diante das limitações impostas pela OAB? Diego, a questão aqui é o seguinte. Lembre-se que você pode fazer publicidade informativa. Eu vou tentar dar um exemplo muito rápido. Por exemplo, você não pode chegar e falar para a pessoa assim, está se divorciando? Está com dúvidas de como fazer o seu divórcio? Se você me ligar agora, eu também já incluo uma ação de alimentos para você e te dou a primeira consulta de graça. Infelizmente, isso você não pode fazer. Mas agora, você pode ter um canal lá, se seu escritório é especializado em direito de família, por exemplo, em divórcio, você pode fazer o seguinte. Primeiro post lá. Sabe qual é a documentação necessária para um divórcio? Tal, 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 tal. Aí você coloca seu nome e OAB. Você sabe quais são os documentos necessários ou os direitos na guarda compartilhada? Aí você coloca lá, tal, 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 nome OAB. Ou seja, você está prestando só informação. Aqui o objetivo é o quê? De você fazer essa publicidade. É você prestar informação, é produzir conteúdo, tá? Informativo para você atingir um cliente que está procurando aquele tipo de conteúdo. Se ele gostou do conteúdo que você postou, provavelmente ele vai te mandar uma mensagem, ele vai atrás do seu nome, ele vai atrás do seu telefone, do seu contato e vai ligar para você para tentar marcar uma reunião. Então, o objetivo da publicidade, da comunicação, é o quê? É gerar interesse no cliente ou no prospect para te ligar, para você marcar reunião, para fechar reunião, que isso aí é comercial, para o quê? Para te pagar. Isso é financeiro. Bacana? Qual as áreas emergentes da advocacia no Centro-Oeste? Felipe, eu acredito que o que acontece? Todas as áreas, tá? Elas estão tendo oportunidade. No Centro-Oeste, a gente tem visto muito a parte de agrobusiness, questões previdenciárias também crescendo bastante. Mas eu acredito que todas as áreas têm mercado. Eu não vejo assim uma diferenciação muito, muito nítida de uma para outra, não. Eu sinto que falta o quê? Dentro do Centro-Oeste são bons escritórios profissionais, que nem a gente vê em São Paulo, Rio de Janeiro também, em Belo Horizonte, por exemplo. Bacana? Marco Moura colocou que caiu meu acesso, então não tenho o que responder aqui. O Felipe repetiu a pergunta aqui. Pergunta 9. Samuel, Fernando, quais escritórios estão bacanas e o que você recomenda? Eu evitei muito aqui, Samuel, dizer nome de escritórios, porque assim, eu não sei, às vezes você faz um comentário, a pessoa pode achar ruim,
Mas assim, dá uma pesquisada. Quer ver? No LinkedIn, você acha bastante coisa em alguns escritórios diferenciados. O que é que você pode fazer? Me manda um e-mail, meu e-mail é santiago@quatrolegal.com.br, ou então me manda uma mensagem lá pelo LinkedIn, que o que acontece? Às vezes você pode pedir para mim, eu posso te passar 4, 5 escritórios, links de escritórios para você visitar. Um lugar interessante que você consegue ver isso, você pode ver às vezes no meu site lá no Web Jurídico tem alguns, ou no Migalhas. No Migalhas tem diversos banners de escritórios de advocacia, que você pode olhar lá e identificar quais são diferentes. Porque o que acontece? Às vezes o que é bacana para mim não é bacana para você. Então, cabe muito você fazer esse benchmark, ou seja, comparar esses escritórios para saber realmente quais você acha legal. Beleza? Pergunta 10 da Carmen. O que você acha melhor? Advogar para uma única área, ou seja, se especializando ou em um assunto específico, ou atuar como clínico geral? Carmen, na minha opinião, é o que eu falei para você, não existe um certo e errado. Não quer dizer que você vai ganhar mais dinheiro em uma área ou na outra. Mas no mercado que está altamente competitivo, que você tem muito concorrente, realmente se especializar, se comunicar só num assunto, é o que eu acredito que vai fazer a diferença. E aí a questão é o seguinte, lembrem-se que se comunicar e se vender na especialidade não necessariamente quer dizer que você só vai advogar nela. Depois que você captar o cliente, as pessoas têm segurança no seu trabalho de aparecerem com outras causas para você, cabe você decidir se você vai atuar com elas ou não, tá? Então a especialidade, na verdade, é mais para você se posicionar perante o mercado, não especificamente porque só é as causas que você pega. Não sei se eu fui claro, mas qualquer dúvida depois é só mandar um e-mail. José Gabriel, qual o nome das ferramentas? Aqui eu acho que acredito que são as ferramentas de gestão. Gabriel, na verdade existem diversas ferramentas. Por exemplo, uma planilha de Excel pode ser uma ferramenta, né? Um aplicativo pode ser uma ferramenta. A questão é ter ferramentas. Não adianta eu chegar, por exemplo, se eu querer contratar uma consultoria, por exemplo, e falar assim, eu vou perguntar para você, quanto você está faturando? Não sei, eu não meço isso. Então, na verdade, você tem que ter um controle. Então, você tem que ter eu indico sempre 3 coisas. Faça um controle de comunicação, um controle de comercial e um controle financeiro. Tá bom? Você pode fazer isso através de planilha de Excel, ou também existem aplicativos aí que fazem isso, softwares que fazem isso, gratuitos ou não gratuitos. C. Menezes, contratei a criação de logomarca, estamos fazendo reforma no escritório, site, etc. No início você comentou como melhorar a comunicação no site, deixando mais atraente. Vai falar nisso no final? Aqui no caso do Menezes, seria uma coisa mais voltada para marketing jurídico mesmo, tá? Mas eu posso passar para você rapidamente o que acontece. Dá uma olhada nos outros sites de escritório de advocacia, como eles estão saindo aí. Procure sites diferenciados. E às vezes o que? Não olhe só sites de escritório de advocacia. Olhe outros sites que você goste. Olhe sites de outro tipo de empresa. Olhe sites de startup. Olhe sites de empresas de publicidade. E tente pegar o que há de melhor em cada um desses sites e tente adaptar para o escritório de advocacia de você. Caso você tenha alguma dúvida, né, de qual... Se isso é ético ou não pelo código, você pode me mandar um e-mail também que eu tiro essas dúvidas para você sem problema nenhum. Bacana? A Carmen falou aqui do Estratégia do Oceano Azul, acredito que ela esteja citando o livro, é esse mesmo. Maíra Oliveira, você acha que um atendimento inicial pessoalmente e depois um atendimento via Skype, ao invés de por telefone, aproxima mais o cliente? E um home office atende bem para montar um escritório com baixo custo? Bom, primeira pergunta. Eu acredito que é o seguinte, às vezes você faz uma reunião por Skype porque você não tem condição de encontrar o cliente pessoalmente. Sim, sempre o caráter pessoal vai ter o quê? Vai passar mais segurança, vai passar mais confiabilidade para o cliente. Se você tiver a oportunidade de fazer o primeiro contato inicial, o restante via Skype, bacana, mas isso às vezes pode não acontecer. Então é como você demonstra, né? Cada vez que você for fazendo mais reuniões por Skype, você vai perceber que às vezes ela tem a mesma efetividade. Quando eu estava morando em São Paulo, por exemplo, que eu tive que mudar para Brasília por causa do negócio, muitos dos clientes que eu estava atendendo em São Paulo, eles tiveram que se adaptar a mim, por exemplo. Eles tiveram que ficar via Skype, senão eu não tinha como eu atender eles, porque ficar pagando passagem toda semana para ir visitar esses escritórios ia ficar muito caro. Então o Skype foi uma solução. E tem sido uma grata surpresa para mim. As consultorias têm funcionado muito via Skype. Inclusive, uma parte das minhas consultorias só é via Skype. Fica bem bacana e fica muito barato para as duas partes. A outra questão, realmente, a parte do home office, ou os coworking, os endereços virtuais, eles são ferramentas muito boas para você começar a advocacia, tá? Procure a melhor ferramenta que te atende. Se você consegue trabalhar em casa, ótimo. Mas qual é o legal de um coworking, por exemplo? Um espaço aqui tipo do For Legal ou outros coworkings que existem no mercado aí.
é que você às vezes consegue achar clientes dentro desse próprio espaço. Você fica trocando ideia com pessoas de outros segmentos. Então isso aí enriquece muito a sua rede de networking, tá? Já no home office, o que acontece? Você só vai ficar em casa. Às vezes, para produzir intelectualmente, o home office é mais interessante, mas para captação de cliente, o coworking é mais legal. Então, tente fazer um mix. Eu, por exemplo, eu sempre fiz isso. Desde que eu comecei a usar coworking, eu sempre contratei 2, 3 coworkings e também fazia o home office. Eu acho que o mix desses três elementos que vai dar mais sucesso para você aí. E o custo é baixíssimo para ter os três. Pergunta 15 da Tatiana. E quando já temos o escritório e o mesmo está estagnado, com poucos clientes, o que podemos fazer para melhorar? Aí, Tatiana, você tem que rever o planejamento do escritório de vocês, tá? Você provavelmente vai ter que estabelecer uma nova meta comercial. É muito comum pegar escritório nessas situações na consultoria. Aqui no caso, realmente o quê? Você tem que definir a sua linha de clientela e começar num comercial mais ostensivo. Ou seja, todo dia você e seus sócios têm que sair de casa e pensar assim, o que é que eu vou fazer hoje para captar um cliente? Como eu vou captar um cliente? Eu tenho que captar um cliente. A partir do momento só de mentalizar isso todo dia, já é uma ajuda que você tem aí. Depois, se você quiser mandar um e-mail, a gente pode esclarecer isso de uma forma mais clara. Pergunta 16. Leonardo, você poderia exemplificar o expediente adotado para captar clientes de forma empreendedora? Na verdade, Leonardo, eu não acredito que tenha um expediente, é mais uma disciplina, tá? Você tem que estabelecer uma meta. Por exemplo, eu sempre indico isso para a história estar começando. Está começando? Tenta falar no mínimo por mês com 10, 15 pessoas que você é advogado, que você atua nessa área de atuação, que você tem essa especialidade, para lá, para lá. O que acontece? O objetivo, meta, de 15, 20 pessoas que eu falar por mês, eu tenho que captar um cliente, tá? Então, o objetivo aqui é exatamente esse. Tente todo mês captar um cliente ou todo mês captar 2 clientes. Lógico que o quê? Tudo isso vai depender do tamanho do escritório de vocês. Se você é um advogado sozinho, você tem uma carteira de 10, 12 clientes, 20 clientes, provavelmente já está o suficiente para você. Se você é um escritório com 5, 10 advogados, provavelmente você vai precisar de uma carteira de 30, 40. Então a gente tem que ver aí em que momento você está para ajudar melhor você. Outra do Leonardo. Que tipo de diferencial podemos implementar nos nossos sites para fugir do padrão, visto que as áreas de atuação, quem somos, equipe? Aqui no caso, Leonardo, eu indico que você foque direto na sua área de especialidade, tá? Seja um canal de conteúdo, de assunto informativo, do tema que é o carro forte do escritório de advocacia de vocês. E aí você usa o quê? Você usa a imagem dos advogados, ou seja, fotos, né? O e-mail, o telefone, para linkar esses conteúdos às pessoas que eles têm que procurar. Eu não sei se eu fui claro nisso aí, mas realmente vocês têm que olhar alguns sites para começar a diferenciar isso aí. De repente a gente pode marcar um curso só sobre isso. Vocês podem me mandar um e-mail lá no LinkedIn, porque eu tenho um curso específico de marketing. Tem um curso que eu dou aí na ESA, que a gente fala só sobre esse tema aí. Rodrigo, sobre a mesma ótica do recém-formado, é indicado maturar em um escritório grande para ganhar experiência ou mesmo sem tanto conhecimento atuar solo? Rodrigo, eu não acho não, tá? Eu acho que assim, cabe a segurança que você vai passar para os clientes. É aquela questão, não existe um certo e errado. Às vezes você precisou pegar uma maturidade em outro escritório que você se sentia inseguro. Às vezes você já tem segurança suficiente, já consegue captar seus clientes, já começa a ganhar seu dinheirinho. Então, quem vai determinar muito isso é você mesmo. Eu preciso fazer uma avaliação um pouco mais clara assim, com você para saber em que nível você está para te dar uma dica melhor. Mas o que eu digo de pronto assim, é que não existe nenhum certo nem errado. Você tem que ver em que situação você está, como você se considera, se você se considera mais seguro, mais maduro, ou se você está muito inseguro ainda, para você tomar uma decisão para um ou para outro. Diego, eu não sei como funciona aqui a questão da Auro com a Invention, tá? Mas assim, eu não sei se essa aula fica gravada e vocês podem assistir depois quantas vezes vocês quiserem. Eu não sei se é assim, mas assim, eu estou sempre dando curso, toda semana eu estou dando curso. Então, depois vocês podem entrar no site do 4legal.com.br, forligo no caso, né? Entrar no meu LinkedIn e estar sempre olhando lá, que toda semana eu estou divulgando os cursos que eu estou dando. A Semenez, meu e-mail, tem no LinkedIn, tem no final da apresentação, eu vou passar para vocês. É santiago@4legal.com.br. Numeral 4legal, né? forlegal.com.br.
Pergunta da Cibele. Sou especialista em regulação de telecomunicações e meu foco são as apenas médias operadoras. Cheguei aos 35 anos e agora tomei coragem para abrir meu próprio escritório. Tenho muitas dificuldades em captar os clientes, embora tenha foco, especialização, etc. Quais são as ferramentas que posso utilizar? Cibele, primeiro, dentro dessas pequenas e médias operadoras que são seu cliente, tente identificar quem são as pessoas que têm poder de contratação de serviços jurídicos lá nessas empresas. Você identificando essas pessoas, tente marcar reunião com elas. Qual ferramenta você pode utilizar? Uma boa ferramenta para isso é o LinkedIn. Você pode achar tanto a empresa e os profissionais dentro dela. Uma outra ferramenta que você pode utilizar é participar de feiras ou eventos de conteúdo que essas pessoas estão, que essas empresas vão. É uma outra forma de você trabalhar esse network. Eu garanto para você que se você trabalhar essas duas, com o tempo você vai melhorar a captação dos seus clientes. Ana Arruda, você poderia repetir seu e-mail? Tá? Eu vou passar para vocês o e-mail, tá? Tá no final do slide. José Gabriel, qual é o tempo médio de recuperação de escritório estagnado, levando em conta a sua experiência no ramo? José, eu não sei qual é a situação do seu escritório, mas eu sempre trabalho de 12 a 36 meses, tá? É quando a gente consegue realmente reverter a situação do escritório, mudar uma cultura. Então, assim, o ideal são 5 anos de trabalho. Com isso, a gente realmente consegue bons ganhos, excelentes ganhos para os advogados. Mas já de 12 a 36 meses, a gente já começa a dar um resultado bem significativo. Bacana? Bom, pessoal, essa foi a última pergunta. Eu vou fechar aqui a parte de perguntas e respostas. Tá aí o meu muito obrigado para vocês. Muito obrigado para as pessoas que ficaram online até agora. Tá? Tá aí meu contato, Fernando Figueiredo Santiago. Tá aí meu e-mail, santiago@quatrolegal.br. Tá aí o site da minha empresa, quatrolegal.com.br. Tá o LinkedIn ali também, o link. Se quiserem saber mais sobre os meus cursos, sobre as aulas, é só entrar em contato comigo ou podem falar com o Daniel aí. Eu agradeço mais uma vez o Daniel pela oportunidade, a Auron Software pela oportunidade e também o Mário Ezequiel por ter me indicado aí, por ter tido essa oportunidade de trocar essa ideia com vocês. Bom, muito obrigado a todos, eu extrapolei aí em 20 minutos, tá? Espero que todos vocês tenham gostado do conteúdo. E quem puder, depois vire aí conexão na rede social, no LinkedIn, que a gente vai se falando. Tá bom? Boa tarde a todos, espero ter ajudado aí vocês com essas informações. Tchau, tchau e até a próxima.